Olá, trilheiros, todos aqueles que estão buscando novos caminhos, novas trilhas para encontrar novos resultados. Voltamos aqui com o nosso comunicado de fim de semana. Então, no fim de semana a gente tem que fazer um resumão do que aconteceu durante a semana e eu gostaria de focar basicamente na mudança, né, na queda do Cunha e, e com Valdir Maranhão, que assume agora a vice-presidência e sendo o presidente interino na Câmara. Para a gente entrar numa trilha certa, gente, nós temos que fazer mudanças radicais nas nossas vidas, ok? Não vamos ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, essas mudanças radicais, elas vêm de mudanças na forma que nós vemos o mundo. E o mundo, ele é muito cercado por variáveis importantes dentro da política e economia. Então, o Valdir Maranhão, que chega como presidente da Câmara, dos deputados e o impeachment que está se desenhando no Senado agora, neste domingo, ele vai impactar na vida da gente, já está impactando, para ser sincero. E muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Elas buscam soluções milagrosas, né? Programas de autoajuda. Claro que para você mudar a sua vida, você vai ter que mudar diversas variáveis do que você faz. A autoajuda é algo importante, você mudar a forma de ver o mundo e a forma de interagir com o mundo. Mas a autoajuda por si só, sem um conhecimento político, sem um conhecimento econômico, ela não leva você além daquela visão mais mediana do mundo que lhe cerca. Então a gente foca agora na queda do presidente da Câmara, o Cunha, e no Valdir Maranhão. Qual seria o novo cenário que está se desenhando? Bom, essa queda do Cunha com o Maranhão chegando à presidência, ela indica basicamente um cenário positivo, por um lado, porque você já tem indicadores de confiança que estão sendo liberados no mercado. Eu vou estar explicando no próximo vídeo o que seria um indicador de confiança, tá certo? Mas basicamente ele mostra que as pessoas estão mais confiantes em relação ao futuro e elas buscam consumir mais e acreditam mais em novas oportunidades. Então, você já tem indicadores na economia que apontam para esse cenário, um pouco menos ruim, com o Temer assumindo. Mas, por outro lado, você vê um cenário onde o Temer ele perde, com a queda do Cunha, aquele trator que faria com que as reformas na Câmara que o Temer acredita que ele conseguiria passar fácil, aconteçam de forma mais rápida. Então isso cai, isso provoca mais incerteza política. Então a gente volta para estudar o histórico do Valdir Maranhão. Basicamente é um político que ele notoriamente, historicamente, digamos assim, ele não mantém uma posição. Então ele é o que nós chamamos de um vira-casaca, ou seja, ele defende algumas posições se for do interesse pessoal dele e ele vai defender outras posições se for do interesse pessoal dele também. Então isso causa um pouco de incerteza para o futuro do governo Temer, vai exigir mais negociação do Temer, o que pode ter um viés de impopularidade em relação ao Temer. Então a gente para analisar essa situação e ver que toda aquela alta do mercado de ações, notadamente do índice Bovespa, não é, que buscava expectativas positivas para a economia, ela deve retroceder um pouco nessas negociações que estão surgindo. Em linha do que a gente já falou anteriormente, né, que aconteceria. Muitos me perguntavam o que aconteceria com o mercado de ações, notadamente representado pelo índice Bovespa. A gente já havia explicado isso, que a gente possivelmente vai ter algumas quedas antes de retomar essa trajetória de alta, se for o caso, né? A gente vai aguardar os desdobramentos políticos. Então, no fim da linha, quem vai ser afetado por esse novo governo? Temer, que não está tão seguro quanto estaria com Cunha. Que o Cunha, apesar de ser notoriamente um corrupto, ele conseguia ter o controle da Câmara, isso facilitava a aprovação de projetos. Então, nesse novo cenário, você tem uma realidade diferente para quem investe no empreendedorismo, por exemplo. Então, você traz mais incerteza. Você tem um cenário complicado para quem estava investindo em títulos pré-fixados, que apostavam numa queda mais forte da inflação, porque para isso acontecer, você tem que ter um governo mais duro, um governo que realmente faça o dever de casa através de aprovação de reformas.
e isso não parece muito rápido de acontecer com Valdir Maranhão à frente da Câmara. Então, o que mais que eu poderia falar para vocês? Investidores no câmbio, eles continuam com a incerteza, porque você não sabe ao certo se o dólar tende a responder negativamente, né, ou positivamente. Ele continua ainda com cenário de queda, né, indo na direção dos 3,40, mas qualquer coisa que fuja ao esperado dos investidores, nós vamos ter uma fuga de capital, alterando essa entrada do dólar para uma saída de dólar. Enfim, nós continuamos com um cenário bem conturbado, com incertezas a mil. Então é ficar ligado nas primeiras medidas que serão tomadas por Temer e se ele vai conseguir de fato implementar isso. Okay? Isso seria o que eu tenho para dizer para vocês nessa mensagem de fim de semana. Um bom fim de semana a todos. Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com.